Portal do cliente. Essa seria a tela do portal do cliente. O que seria o portal do cliente? É um portal onde você disponibiliza isso para o seu cliente e ele vai ter acesso a apenas algumas ações do nosso sistema, como por exemplo agendar exames, consultar os funcionários da empresa dele, consultar os atendimentos em que ele agendou, consultar os documentos em que você disponibiliza para ele, no caso, consultar os pagamentos pendentes, gerar um relatório de absenteísmo para algum funcionário ou de acidentes, que seria o CAT, cadastrar cargo, setor, visualizar a recepção, que seria consultar os agendamentos dele, que seria a mesma coisa no caso, fazer o controle de EPI, a fila de atendimento, que seria laudar os exames do agendamento, e os exames vencidos, que seria a convocação de exames. Então, basicamente, tudo que tem no cliente inteiro tem aqui no portal do cliente, só que apenas algumas coisas. Então, ele é mais restrito, no caso, exclusivamente para o cliente mesmo. Eu vou mostrar os modos desse portal do cliente, os mais importantes. Então, basicamente, ele vai conseguir fazer o agendamento dos exames, aqui no botão Agendar Exames. Lembrando que ele vai ter acesso apenas à empresa dele, conforme estiver lá no cadastro do usuário. Tem um outro vídeo explicando isso corretamente. Aqui ele vai selecionar a empresa em que ele quer fazer o agendamento. Vou selecionar aqui a empresa demo. Aqui ele consegue pesquisar, já que os funcionários já estiverem cadastrados. Por exemplo, se já tiver cadastrado os funcionários pela planilha de importação ou for esse cadastro manual do mesmo, ele consegue procurar ali na lupa e selecionar. Ou ele consegue escrever todos os dados que automaticamente o funcionário vai ficar pendente e quando confirmar esse agendamento, o funcionário vai ficar ativo. Então, ele vai colocar o nome, o RG, o número da matrícula, o CPF, o PIS, o STPS, se tiver, o nascimento, sexo, telefone do paciente. Aqui eu selecionei esse funcionário, eu consigo editar os dados dele, clicando ali naquele botão azul. Consigo selecionar a unidade, o setor e o cargo do mesmo. Ele já veio completinho, já preenchido, porque no cadastro dele já está preenchido isso, então isso ajuda muito no trabalho do agendamento. Aqui eu colocaria a cidade, selecionaria a clínica que vai ser realizado o agendamento e selecionaria o tipo do exame. Então aqui eu vou selecionar a clínica, selecionar o tipo do exame, vou colocar um admissional, já que não existe nenhum atendimento para esse funcionário. Como você pode ver, ele já puxou 3 exames. O que seriam esses exames? Esses exames já estão aplicados dentro do setor e do cargo desse funcionário. Então é a parte de aplicação rápida do sistema, onde você consegue fazer a aplicação dos exames e dos riscos, que já puxa automaticamente quando você for fazer um atendimento ou um agendamento, e você não precisa preencher um por um. Se não tiver PCMSO, que seriam os exames, o PPRA, que são os riscos, cadastrados no sistema, que seria a aplicação, resumidamente tudo isso, você consegue adicionar um por um aqui. Então, por exemplo, eu consigo selecionar aqui esse exame e clicar aqui no mais, que eu consigo adicionar com sucesso esse exame aqui. Vou selecionar o dia para amanhã, no caso dia 4. Aqui seria o e-mail do responsável do cadastro. O que seria isso? O e-mail em que foi feito o agendamento, que seria o do usuário que está fazendo esse agendamento, e é enviado um outro e-mail. Para quem é enviado esse e-mail? Para a clínica em que vai ser realizado esse agendamento. Então, no caso, se o cliente de vocês vem aqui selecionar a clínica principal, que seria a sua empresa, enviaria um e-mail na caixa de e-mail de vocês, onde você confirmaria se esse funcionário foi ou não para realizar o atendimento. Se você confirmar isso, automaticamente o funcionário já é cadastrado no sistema e você consegue laudar os exames dele e atendê-lo normalmente. Então, é enviado 2 e-mailzinhos. Nesse e-mail vai junto a guia, a ficha clínica e o ASO desse funcionário. Então, beleza. Aqui seria alguma observação desse agendamento. E aqui você consegue anexar algum documento desse funcionário. Não vou preencher isso, não é obrigatório. Vou clicar em confirmar agendamento. Aqui, logo após, vai ter a segunda tela, onde você vai conseguir visualizar a ficha clínica do funcionário,
o ASO e a guia de encaminhamento. Então aqui na guia vai ter todas as informações do prestador, que no caso coloquei lá a clínica principal, do funcionário e os exames que vai ser realizado. Aqui vai ter o ASO com todas as informações com os exames e os riscos aplicados. Aqui está o trabalho em altura aplicado, então já vem aqui ó, apto clinicamente e laboratoriamente no trabalho em altura, que seria o apto especial lá no cadastro do risco, enfim. E aqui seria a ficha clínica. Ficha clínica com todos os dados do funcionário, dados da empresa aqui em cima, o corpo da ficha clínica, que seria a máscara, a assinatura do examinador e a assinatura do funcionário. Aqui você consegue estar apto ou inapto, e você consegue fazer a impressão normalmente. Lembrando que esses três é enviado para o e-mail do cadastro e da clínica. Beleza. Aqui eu consigo voltar para o portal. Eu consigo consultar os funcionários existentes dentro da empresa, clicando ali em funcionário / exames. Clicando aqui na lupa, ele lista todos. Você consegue clicar em cima. Automaticamente já vai vir para a tela do cadastro desse funcionário. Não vai ter todas as informações como no sistema inteiro. No portal do cliente só vai ter essas informações. Você consegue visualizar a unidade, setor e cargo do mesmo. Os exames requisitados para a vaga, seriam os exames aplicados. E aqui seria o histórico de atendimentos. Por que não apareceu o agendamento que eu acabei de agendar? Porque não foi confirmado. Então, beleza. Essa parte seria a parte de consulta do funcionário. Lembrando que dentro dessa parte ele consegue fazer a impressão do ASO ou das outras máscaras do exame conforme for laudado no sistema. Então, o seu cliente ele sim consegue entrar aqui e visualizar. Aqui, onde você consultaria os agendamentos. Então, aqui eu consigo selecionar aqui dentro do calendário dia 4, vai listar todos os atendimentos do dia 4 aqui embaixo. Ou eu consigo fazer uma pesquisa geral por nome aqui. Então, se eu quiser consultar um funcionário que foi agendado em qualquer dia aí, consigo colocar o nome dele aqui e clicar na lupa que vai vir aqui o agendamento do mesmo. Aqui eu consigo selecionar o agendamento dele e eu consigo visualizar o ASO, a ficha, a guia e as informações cadastrais dele. Consigo fazer um reagendamento para outro dia, ou alterar e clicar em salvar aqui, ou deletar o agendamento. Então, beleza. Aqui são os documentos em que vocês conseguem disponibilizar para o cliente de vocês. Ele disponibilizado aqui, ele clicando aqui na lupa, selecionaria a unidade, selecionaria o nome da pasta, como por exemplo PPRA e PCMSO, e clicando na lupa vai listar o documento em Word ou PDF. Aqui não vai listar nenhum porque não foi selecionado nenhum. Aqui seria a parte do e-social, onde ele consegue fazer a transmissão do evento. Ele selecionaria o evento e transmitiria. Como o e-social está em constante atualização, não está pronto aqui dentro do nosso sistema, mas aqui ele consegue transmitir o evento. Que seria a parte do pagamento, onde ele consultaria os pagamentos pendentes. Ele consegue cadastrar cargo, colocaria o nome do cargo, os requisitos, o número do CBO, tudo certinho. A descrição geral para sair lá no PPRA, vincularia a unidade e o setor, que automaticamente já criaria a hierarquia. Então facilitaria bem o trabalho de quem faz a aplicação rápida. Ele consegue fazer o mesmo para o cadastro de setores, que ele colocaria o nome, vincularia com a unidade e simplesmente já criaria a hierarquia e de novo facilitaria o trabalho da aplicação rápida. Aqui a recepção seria a parte do agendamento. Controle de EPI seria a entrega de EPI, certo? A fila de atendimento é aqui em que ele consegue laudar o exame. Então ele listaria todos os pacientes e ele conseguiria atender esse paciente. Os exames vencidos, em que seria o relatório de todos os periódicos. Então, conforme for aplicado lá na aplicação rápida, aqui ele consegue gerar um relatório onde mostra quando o funcionário realizou o exame, quando ele tem que refazer
Então seria a situação dos periódicos ou dos admissionais, aqui eu consigo filtrar. Se tiver aplicado aqui dentro dessa empresa, a gente vai conseguir visualizar. Então, se você não preencher nada de nenhum filtro aqui, conseguir enviar a solicitação, gera de todo mundo. Então, eu irei gerar só para que vocês visualizem. Ele consegue fazer um download da tabela, gerar os ASOs de todos os funcionários, gerar as fichas em massa e gerar os exames que os funcionários devem realizar. Então, ele gera as máscaras dos exames para laudar. Aqui eu vou gerar os ASOs também, só para que vocês visualizem. Então, ó, todos os funcionários dentro dessa empresa, certo? São os ASOs de todos. Eu consigo aqui excluir, caso eu não queira de um determinado funcionário. Clicando aqui, selecionando o funcionário aqui, clicando no X e clicando em salvar. Correto? A mesma coisa para as fichas. Consigo gerar as fichas de todos os funcionários. E as mesmas coisas para os exames. Então, eu consigo gerar os exames de todos os funcionários junto com as máscaras do mesmo. Aqui na convocação, que seria o relatório dos periódicos, eu consigo visualizar todos os exames e o dia que saiu o resultado e o dia que ele tem que refazer. Então, quando confirmar lá o agendamento ou mesmo um atendimento na recepção de um determinado funcionário, aqui mostra a data do resultado e a data em que ele tem que refazer. Aqui mostra o RG, a data de nascimento e a situação do mesmo. Quantos exames foram realizados de cada funcionário, aqui mostra a tabelinha certinha. Então, basicamente, esse seria o portal do cliente, onde o seu cliente teria acesso dentro do sistema Medgest. Tem outra forma dele ter acesso, que é no caso das permissões. Então, você criaria um usuário para ele, caso ele tenha mais permissões dentro do sistema de vocês. Você consegue permitir ele a ter mais coisas, mais permissões no caso. Então, ele pode fazer outras coisas. Isso tudo depende da permissão dele lá no cadastro do usuário. Então, basicamente, o portal do cliente é isso.